Você já se perguntou por que as pessoas reagem de formas tão diferentes às mesmas situações? Você sabe como que pode funcionar as personalidades? Ou até como descobrir qual é a sua? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar personalidades. Com base na teoria de Carl Jung, que é um psicoterapeuta suíço. Então, fique até o final para você descobrir qual que é a sua personalidade. Mas primeiro, para você entender melhor como que funciona essas personalidades e como identificar a sua, eu vou te explicar um pouquinho, de uma forma mais geral, como que funciona a teoria de Jung. Esse psiquiatra buscou achar certos padrões que influenciam a nossa forma de ver o mundo e até como a gente se relaciona com as outras pessoas. E ele identificou dois grandes modos de funcionamento, que seriam os introvertidos e os extrovertidos, que iria representar o foco de energia de cada pessoa. Ou seja, se a pessoa ela se recarrega mais com estímulos externos ou internos. Além disso, Jung introduziu 4 principais funções da mente: a intuição, sensação, pensamento e sentimento, em que cada pessoa utiliza as funções de uma maneira diferente, mas, no geral, uma delas é predominante, ou pode ter às vezes um pouquinho de cada uma. E esses 4 modos de pensar se relacionam e se combinam com a introversão e a extroversão, para se informar as bases da personalidade. Mas a estrutura da sua teoria é a seguinte, em que ele analisa a personalidade em 2 etapas. A fonte de energia, para saber se a pessoa é introvertida ou extrovertida, e as outras 4 funções, que são divididas em 2 categorias. As funções racionais, pensamento e sentimento, e as funções irracionais, sensação e intuição. Porém, mais tarde, conforme vai evoluindo, mais pessoas resolveram pesquisar sobre esse tema, até que uma outra teoria desenvolvida por Catherine Briggs e Isabel Myers criaram o MBTI, que é o Indicador de Tipos Myers-Briggs, que basicamente pega a teoria do Jung e adiciona outras personalidades e características, adicionando também o julgador e o perceptivo, que refletem como as pessoas organizam suas vidas. E esses estudos, junto com o Carl Gustav Jung, que inclusive fundou a psicologia analítica, e os outros estudos, como o que eu acabei de falar, ajudam a entender melhor no que a gente pode ser bom, no que a gente pode melhorar, e claro, a nossa personalidade. Então agora uma explicação rápida sobre os introvertidos e extrovertidos. Segundo o Jung, os extrovertidos ganham energia ao socializar e se comunicar com as outras pessoas, enquanto os introvertidos recarregam sua energia e conseguem mais energia em momentos sozinhos e ficam relaxando e descansando sem a companhia de alguém. E alguns exemplos perceptíveis no dia a dia para saber se é introvertido ou extrovertido é que os extrovertidos gostam de ir às festas, eventos sociais e ambientes dinâmicos onde tem bastante pessoa para eles se comunicar. Já os introvertidos costumam gostar mais de atividades individuais, como leitura, assistir anime ou fazer alguns hobbies em casa ou onde quer fazer. Lembrando que também pode haver exceções e pessoas podem ser às vezes um pouco extrovertidas e um pouco introvertidas, dependendo da situação. E alguns exemplos de aptidões e profissões que cada um pode buscar é que os extrovertidos eles podem ter uma maior facilidade em questões de vendas, marketing e liderança, enquanto os introvertidos são excelentes em áreas que exigem uma concentração e uma análise profunda, como a programação, pesquisa, escrita e outras. E uma curiosidade interessante é que, segundo estudos da Harvard Business Review, a produtividade não está relacionada diretamente a ser introvertido ou extrovertido, mas sim ao ambiente de trabalho adequado e bem adaptado para cada um, nesse caso para cada tipo. Agora falar dos sensitivos e intuitivos, que é o tipo de percepção, uma das divisões propostas pelo Jung, em que os sensitivos se concentram no que é concreto e observável, enquanto os intuitivos prestam atenção mais no que é abstrato e pouco visível.
e também nas possibilidades futuras. Lembrando que essas personalidades que eu tô falando, por exemplo, sensitivos, intuitivos, recebem a primeira letra, tipo intuitivos, letra I. Sensitivos, letra S. Daí com a primeira explicação, tipo se é introvertido ou extrovertido, daí, por exemplo, se uma pessoa é extrovertida e intuitiva, EI. E daí depois vai fazendo essa combinação. E alguns exemplos dessas personalidades no dia a dia é que os sensitivos preferem métodos mais práticos e detalhados para resolver seus problemas, enquanto os intuitivos são mais inovadores e adoram pensar realmente fora da caixa e adotar conceitos mais amplos. Tipo, os sensitivos vão ler uma receita à risca e segui-la exatamente como foi escrita, enquanto os intuitivos podem tentar incrementar alguma coisa ou inovar em algo. E alguns exemplos de profissões e aptidões nessas áreas é que os sensitivos são ótimos para a área de engenharia, medicina e contabilidade, em que envolve números e coisas diretas. Inclusive por essas coisas diretas, e é o ponto que eu gosto de exatas. Já os intuitivos se destacam mais em áreas criativas, como design, arquitetura e publicidade, mas podem também ajudar na pesquisa e desenvolvimento. E por curiosidade, pessoas intuitivas tendem a perceber padrões mais rapidamente, enquanto os sensitivos são incríveis em seguir instruções e aplicar essas técnicas aprendidas com uma precisão e perfeição surpreendente. Eu não posso deixar de falar também que, caso você goste de conhecimento da área da saúde, ou caso você tenha interesse em algumas dicas de finanças, dieta e saúde mental, eu deixei um material complementar no comentário fixado. E agora vou falar dos pensadores e sentimentais, lembrando que essas siglas são em inglês. Daí, tipo, pensadores, thinkers, que é com T, e assim por diante. E uma explicação rápida dessas personalidades é que os pensadores tomam suas decisões com base em raciocínios e na lógica, enquanto os sentimentais dão mais valores às suas emoções e ao que estão sentindo no momento. E os pensadores preferem discussões racionais e normalmente são vistos mais como analíticos, por pensar bastante na lógica e realmente pensar, enquanto os sentimentais são mais empáticos e focam em manter a harmonia no ambiente, pensando mais nas outras pessoas também. Mas claro, com prioridade às emoções. E na questão de aptidões, os pensadores eles se destacam mais em áreas de TI, advocacia e áreas técnicas e científicas, enquanto os sentimentais são excelentes em áreas que envolvem a emoção, como a psicologia, o ensino e os recursos humanos, ou também chamado RH. E por curiosidade, estudos mostram que pensar e sentir são tendências naturais e nem sempre conscientes. Às vezes, pessoas podem se surpreender e descobrir que podem usar tanto a parte lógica quanto a parte sentimental e a parte das emoções. Os julgadores e os perceptivos são outros tipos de personalidade também, em que refletem a forma como as pessoas organizam suas vidas. Em que os julgadores preferem ter uma baita previsibilidade e ter algo tipo regrado e certinho, enquanto os perceptivos gostam mais de manter as situações em aberto, não tendo algo certo ou específico. E alguns exemplos do dia a dia é que os julgadores normalmente são aqueles que, por exemplo, quando vão no mercado, tem uma lista de compras e vão ter que comprar aquilo que está na lista e preferem ter tudo organizado e certinho. Ou, por exemplo, você vai organizar alguma viagem, ver, vou naquele hotel, depois vou naquilo, já tenho aquilo reservado, depois vou em tal ponto turístico e ter tudo um planejamento já especificado. Já os perceptivos preferem improvisar, se sentem mais à vontade com as mudanças de última hora. Um exemplo da viagem, decidir assim, tipo, vamos pra praia? Vamos pra lá? Tá, mas depois vamos fazer o quê? Na hora a gente vê. Alguma coisa mais assim, em que não tem um planejamento específico, mas se adapta bem a cada situação. Por isso, algumas das profissões e aptidões das personalidades são em que os julgadores se dão bem em funções de gerenciamento e organização de projetos, enquanto os perceptivos são ótimos para áreas que exigem uma adaptabilidade, como o jornalismo e relações públicas, em que você precisa se moldar e se adaptar dependendo de cada situação. E, inclusive, por curiosidade, os perceptivos normalmente podem ser mais flexíveis em ambientes dinâmicos, onde, por exemplo, muda tal horário, aconteceu tal coisa, mas existe um problema? Não, porque eles se adaptam. Enquanto os julgadores, em certas situações, podem ser até mais produtivos. E agora, para te ajudar a explicar
ainda melhor de como funcionam essas personalidades e como possivelmente saber a sua, vou te dar alguns exemplos de tipos completos de personalidade, em que, combinando essas características, você pode ter personalidades como ESTJ, que seria o extrovertido, sensitivo, pensador e julgador, ou com outra combinação, INFP, introvertido, intuitivo, sentimental e perceptivo, em que cada combinação gera um tipo único de pessoa e de personalidade. Lembrando que algumas das siglas são em inglês. E um exemplo prático de um ESTJ, que é o extrovertido, sensitivo, pensador e julgador, pode ser ótimo em posições de liderança, pois é focado e organizado. Já um INFP, que é o introvertido, intuitivo, sentimental e perceptivo, é ideal para áreas criativas e terapêuticas, devido à sua empatia e visão de mundo única. E por curiosidade, segundo o MBTI Institute, cada tipo de personalidade representa uma maneira única e exclusiva de interagir com o mundo e com as pessoas. E não existe uma personalidade melhor ou pior. Todos os tipos têm suas forças e os seus desafios únicos. Mesmo que você não tenha achado exatamente qual é a sua, você pode às vezes ser um pouquinho de uma, ou uma mistura de algumas. E lembrando que esses estudos não, de fato, definem sua vida, de modo que você pode se adaptar ou às vezes achar um outro. E esse vídeo foi feito com base na teoria de Carl Jung. E podem existir várias outras teorias e estudos que podem ajudar a achar sua personalidade. E claro, seus pontos fortes, porque cada pessoa tem os seus pontos fortes. Às vezes é só você que não percebeu ainda. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode tentar pesquisar mais. Às vezes ir a um psicólogo, talvez. Ou você pode buscar um profissional qualificado. Ou pesquisar mais nesse assunto. E agora que você sabe um pouco mais sobre a teoria de Carl Jung, espero que esse vídeo tenha te ajudado e você tenha conseguido se identificar com alguma personalidade. Você compartilhe nos comentários o que você descobriu. Caso você tenha algum assunto ou alguma ideia de vídeo, deixe nos comentários também. Não esqueçam de acessar o material complementar no comentário fixado. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!